Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos a entrar no período da Quaresma e para falar um pouco sobre este tempo que é dado a viver aos cristãos, temos connosco em estúdio o pastor Paulo Rogério, da Igreja Presbiteriana. Pastor Paulo Rogério, uma vez mais obrigado por se disponibilizar a estar connosco. Na verdade, este é um dos tempos mais significativos para a vida dos crentes. Obviamente, a Páscoa é o evento central da fé cristã e este é um tempo que nos é dado de preparação para a Páscoa. Chamamos de Quaresma. E então a minha pergunta inicial é qual é a importância deste tempo e, no fundo, para que serve este tempo? Eu agradeço o convite por falar de um tema muito importante. A Quaresma é uma tradição, né? É marcado no calendário como o período da Quaresma, que se fundamenta com a Páscoa. A minha única preocupação é que a Quaresma, às vezes, entra na rotina, ou seja, numa tradição religiosa a ser cumprida. E quando nós observamos um pouco do que aconteceu com Cristo nesse período de sua Quaresma, foi uma preparação para algo muito importante. Então, este tempo é, de alguma forma, um tempo para nós revisitarmos aquilo que vai, ou aquilo que, no fundo, permite que o acontecimento da Páscoa tenha lugar e, de alguma forma, perceber de que forma estamos receptivos a esse momento que é o momento da Páscoa. Sim, sim. Eu fico a pensar que a Quaresma para Cristo teve um papel de preparação. Nós observamos muito bem que tanto Mateus como Lucas, os evangelistas, mostram que Jesus teve uma aprovação, porque quando testado, ele foi aprovado. E aconteceu justamente ali, né? Sua aprovação. E eu acho importante que a gente pense na Quaresma nesse sentido, né? Quantas Quaresmas já vivemos, mas passaram. E não fez nenhuma diferença na nossa vida, no estilo de vida, no estilo do cristianismo. Então eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais para a Quaresma com os olhos como Cristo olhou, uma preparação. E, se não me falha a memória, a Quaresma de Cristo só foi uma. Nós caminhamos, obviamente, em termos da Quaresma para aquilo que é o evento da paixão e da ressurreição. Portanto, o caminho da Quaresma é o caminho que nos conduz à proposta da doação de vida, à proposta da cruz do Calvário, no sentido de não mais eu, mas aquele que está ao meu redor. Como é que se prepara esse tempo? E, de alguma forma, se há aqui uma autoavaliação daquilo que é a nossa jornada enquanto cristãos? Sim, é uma autoavaliação. Muito bem dito. Quando nós olhamos ali para o momento, para o desfecho, né, para o momento final da Quaresma de Cristo, nós vemos que ele é testado com tudo que há no mundo, né? Há 3 propostas para Cristo. E ele tinha, então, que manifestar sua liberdade em escolher. E assim somos nós temos que crescer, amadurecer nesse período de Quaresma para que as nossas decisões sejam salutares. Cristo foi aprovado. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com o Pai. Ele estabeleceu esse princípio, compromisso com o Pai. E ali ele pôde responder e ser aprovado nas 3 tentativas de desvirtuá-lo do seu caminho. Então, a proximidade de Jesus com o seu Pai, o vínculo que ele tinha com o seu Pai, né? A vontade que ele tinha de cumprir os preceitos do Pai, isso foi muito importante para que ele pudesse realmente cumprir o seu ministério, que era morrer na cruz do Calvário, todo o seu sofrimento e sua morte. Nessa perspectiva que nos transmite, quando vivemos o tempo de Quaresma e uma vez mais nos preparamos para viver um período que, no fundo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas a sua ressurreição é precedida de uma entrega sacrificial. Este tempo de Quaresma é um tempo importante para nós avaliarmos se a nossa dimensão sacrificial existe ou se há uma disponibilidade de cada um de nós para aceitar esse desafio da cruz. Sim, sim.
É como eu disse no começo, eu fico preocupado se as pessoas passam pela quaresma e simplesmente passaram pela quaresma. Se abstiveram de alguma guloseima, de algum alimento ruim ou negativo ou bom para a sua saúde, e passou. Não. Precisa ser algo muito mais valioso e importante. Né? Precisa ser algo que valide a vida em Cristo. Jesus morreu, mas ressuscitou. Para quê? Para que eu viva como ressuscitado. Né? Ele disse isso muito bem claramente em Efésios, capítulo 2, versículo 6, que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, para que vivêssemos a vida em Cristo. Né? A exclusividade de viver a vida em Cristo e glorificar o nome do Pai, às vezes, no mundo de hoje, parece que é fanatismo ou fundamentalismo. Mas, na verdade, esse é o fundamento da fé cristã. Viver para Cristo. Tudo que lhe vier à mão para fazer, faça como ao Senhor. Então, o período da quaresma é um período importante para assumirmos a identidade do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Ou seja, de uma espiritualidade plena em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito obrigado, Pastor Paulo Rogério. O nosso tempo é pequeno, mas fica esta abordagem a este tempo que nos é dado a viver da quaresma, neste tempo de preparação até à Páscoa. O nosso programa chega ao fim, nós voltaremos a estar convosco em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.